Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou voltar a falar sobre uma única banda, né? Para quem viu meus últimos vídeos, eu andei falando sobre várias bandas, fiz alguns vídeos aí falando sobre muitas bandas mesmo. Mas nesse vídeo aqui eu vou voltar a falar sobre uma banda só, então mais um disco que eu considero indispensável. Antes de começar, então, faço mais uma vez o convite para quem não tiver inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar. Será muito bem-vindo. Quem ainda não viu os outros vídeos que eu já fiz, como esse, de discos indispensáveis, eu deixo o link da playlist na descrição, assim como os vídeos de collab, as introduções ao rock progressivo, os bate-papos, top 10, né, entre outros, né? Ficam todos eles, então, o link das playlists, respectivas playlists, ficam na descrição. Quem não conhece também o canal do Wagner Xavier, do Rock Raro, recomendo conhecer também, que é muito bom, ele apresenta muita banda boa para nós, ele tem muito material realmente. E também o canal Ilha do Rock, os dois canais que eu gosto sempre de recomendar, o Ilha do Rock, que eles fazem bate-papos também sobre música, tem os vídeos que as pessoas mandam mostrando suas coleções, seus toca-disco também, né? Dicas de roqueiro também, enfim, também vale muito a pena conhecer o canal Ilha do Rock. Fica os dois links na descrição, do Wagner Xavier e do Ilha do Rock também. Indo agora para este vídeo, propriamente dito, então, discos indispensáveis, hoje eu vou falar sobre essa banda, esse disco aqui, que é espetacular, o Biglietto per l'Inferno, uma obra-prima, na minha opinião. Essa banda que lançou, esse disco aqui é de 1974, o nome do disco é o nome da banda mesmo, é o primeiro disco deles, né? Mas eles também têm um disco de 75, Il Tempo della Semina, eu não ouvi ainda, eu ouvi muito por cima, não tive tempo de ouvir ainda, mas eu ouvi um pouco, e pelo que eu ouvi me pareceu ser o mesmo nível desse aqui. Então, eu vou ouvir com calma, mas eu acredito que seja tão bom quanto esse. Se for tão bom assim, talvez eu até faça um vídeo falando especificamente sobre ele também. E depois, em 2009, se não me engano, eles lançaram, e eu acho que sempre com os mesmos, eu acho que todos os discos foram com os mesmos integrantes. Então, sobre os integrantes da banda, no baixo, o Fausto Branchini, na bateria, o Mauro Gneck, ele que em 91 gravou um disco, fez a bateria de um disco solo do Franco Mussida, que era o guitarrista do Premiata Forneria Marconi, um grande guitarrista. Né? Nos teclados, então, tem dois tecladistas, se não me engano, um é Moog, não sei mais o que, o outro é Hammond, não me lembro bem, piano também, não me lembro qual toca o que, mas são os dois Giuseppe, né? O Giuseppe Banfi e o Giuseppe Cossa. O Giuseppe Banfi, ele tem discos solo, não disco solo, tem uma banda dele também, que é Bafo Banfi, parece que é. Mas essa eu ouvi um pouco, assim, não achei muito legal. É eletrônico, músicas eletrônicas. Eu não achei, não é bem meu estilo, né? Na guitarra, o Marco Mainetti e voz e flauta, o Cláudio Canali, uma voz, assim, incrível, espetacular. Bom, sobre o disco em questão, o disco, de maneira geral, é um típico rock progressivo italiano. Quem conhece bem o subgênero esse, que um dos mais espetaculares que existe, eu fiz um vídeo com 37 discos, né, falando sobre várias bandas de progressivo italiano, esse aqui estava também. É típico rock progressivo italiano, a gente tem músicas extremamente bem feitas, extremamente complexas e, entre aspas, misturadas. Assim, são, é tipo um rock sinfônico italiano. É meio difícil de explicar, tem que ouvir para entender. Mas assim, a primeira faixa, então, são 6 músicas, é um disco conceitual, né? Biglietto per l'Inferno. A primeira faixa chama Ânsia, tem 4 minutos e 16. Eu digo assim, essa é uma música perfeita, já digo que é perfeita, ela começa tranquila, bem tranquila realmente, depois muda tudo, né? Entra toda a banda, entra a flauta destruindo, já fazendo miséria, adoro flauta, né? Depois tem uma parte que para, fica só um dedilhado e a voz do Cláudio Canali, tranquila, depois volta, ou seja, várias mudanças dentro da música, uma música de 4 minutos e 16 com muitas mudanças. Isso é típico do progressivo italiano, tem um progressivo extremamente bem feito, extremamente complexo em músicas pequenas, 4 minutos e 16 essa aqui. E para mim é perfeita, tem algumas levadas diferentes, vários ritmos diferentes na mesma música, e um melhor que o outro, um mais fantástico que o outro. A voz entra bem depois, né? Boa parte instrumental, quem está ouvindo a primeira vez vai achar que ela é toda instrumental, mais adiante entra a voz. Né? Para mim é uma música perfeita, Ânsia. Aí a segunda faixa são, como eu falei, são 6, né? A segunda, então, é a Confessione, na minha opinião, a melhor música do disco. Se a primeira era perfeita, essa também é, e para mim ainda melhor do que a primeira. Essa aqui dá para dizer que tem um pouco a mais, pouco de coisas a mais do que a primeira. Também é toda, ela tem 6 minutos e meio. Também tem várias mudanças. Na verdade, assim,
Ela também começa tranquila, mas logo em seguida a gente já vê o riff principal dela, que é dá pra dizer que é um hard prog. E é um hardão mesmo, bastante guitarra. E a voz do Canale tá espetacular. E ela fica, dá pra dizer que não parece ser tão complexa no começo. Então até chegar ao hard, essa parte bem hard, e repete algumas vezes, fica uma música assim não tão difícil de ser compreendida. Só que de uma parte até o final, uns 3 minutos para frente, ela muda também. Então, dentro dessa música, ela tem um hard prog e tem um prog clássico italiano, típico italiano, de uma parte para o final. Na verdade, tem muita guitarra, né? Mas aquela parte mais hard mesmo é nos primeiros minutos, 3 primeiros minutos mais ou menos. E que já é espetacular. E dali para frente, ela continua espetacular de uma outra maneira. Então, é aquilo, misturada, entre aspas. Tem muita flauta, a voz, tem coro de voz, assim, espetacular. Chega uma parte que para tudo e fica só o coro de voz, aí volta aquele hard incrível, assim. E no final, uma quebradeira, assim, realmente de tirar o fôlego. Para mim, é melhor do disco Confessione. A terceira faixa, então, Una Strana Regina, Una Strana Regina. Essa aqui dá para dizer que é um pouco diferente. Ela tem 6 minutos e 6 e 11. Essa aqui já é um pouco diferente. Ela é muito tranquila nos 3 primeiros minutos, como eu falei, 6 e 11, então metade dela é muito tranquila, mas é tranquila até demais. Ela chega, o Canale, ele bota tipo um sofrimento na voz dele, né? Então parece ser uma música meio de dor de cotovelo, assim, uma coisa sofrida mesmo. Só que é música para quem tem paciência para ouvir. Porque vai começar a ouvir, por 3 minutos vai ouvir isso aí, uma coisa bem sofrida, bem calma, meio dor de cotovelo, assim. Só que quando chega esses 3 minutos, ela muda completamente. E muda assim, todos os instrumentos entram com tudo. E a flauta dando mais um show, né? Lá adiante volta a ser tranquila, de novo, não tanto como antes, fica menos melosa, assim. Depois lá no final entra mais uma parte, assim, mais um instrumental mais movimentado, não aquela quebradeira que entrou antes, né? Mas também fantástico. No geral, eu acho sensacional essa música. Primeira vez que eu ouvi, eu tava pensando, poxa, tava tão bom o disco, agora ficou muito melosa, assim. Mas é uma parte da música que faz parte dela. Então a gente tem que ouvir inteira para compreender a música inteira. E no geral, a música inteira, completa, a Una Strana Regina, é fantástica também. Não comparo com as duas primeiras, mas é muito boa também. A quarta música se chama Il Nevare. Essa tem 4 minutos e meio, mais ou menos. Essa é diferente, ela não é toda misturada, como essas 3 primeiras, que tem mudanças bruscas, né? As 3 tem. Essa não, ela é toda lenta, mas ela é lenta com peso. Então não é aquele sofrimento. Ele canta também com muito sentimento, né? O Canale, praticamente todas as músicas, ele bota muito sentimento na voz dele. Mas é uma música lenta, mas mais pesada um pouco. Também típica do prog italiano. O progressivo italiano tem muitas músicas assim, lentas e com bastante sentimento. Mas essa é toda uma levada mais tranquila, não tem aquela mudança toda. A quinta faixa, para alguns, a melhor do disco, eu já falei, a minha preferida é a Confessione, mas é com certeza mais complexa. Se o progressivo italiano, as bandas conseguem fazer umas complexidades muito grandes em 4, 5 minutos, quem dirá em 13, né? 13 minutos e 20, ela é extremamente complexa, ela muda demais, muitas partes, muitas mudanças bruscas. Dá para dizer que tem várias levadas diferentes na música, tem muitas levadas diferentes em toda a música. Então, tá de um jeito, muda completamente, a levada completamente diferente. Para ter uma ideia, em alguns momentos, assim, o nome dela, esqueci de falar, L'Amico Suicida, o Amigo Suicida, parece que tem, a história, se não estou enganado, tem a ver com algum amigo do Canale, do cantor, que teria se matado, alguma coisa assim. Então, ele canta também com muito sentimento, de uma maneira bem sofrida, mas para ver como tem muita mudança realmente, tem partes engraçadas na música. Uma parte a gente vê que é bem humorado, um instrumental assim, muito engraçado, com até umas vozes no fundo. Quer dizer, até isso tem, né? Umas partes bem sofridas, o nome da música já diz tudo, Amigo, Suicídio, depende de umas partes engraçadas, né? Então, 13 minutos e 20 de muita mudança brusca, mas uma mais fantástica que a outra. Realmente, assim, uma música excepcional. Como eu falei, para alguns a melhor do disco. Para mim, não, porque eu sou muito fã das duas primeiras. Né? Para mim, a Confessione vale. Não posso dizer que vale o disco, porque o disco todo é muito bom. E a última faixa, então, que é a sexta faixa, que é Confessione Instrumentale, tá aqui, né? Confessione Instrumentale. É a segunda faixa, aquela que eu prefiro, só que
só a parte instrumental. Não é a música igual, porém sem a voz, não é isso. Ela tem seus 6 minutos e meio, aqui ela tem seus 3 minutos e meio. É basicamente os últimos 3 minutos e meio da música, que é a parte instrumental, toda ela fica instrumental nos últimos 3 minutos e meio, com uma mínima diferença, assim, mas é basicamente de uma parte até o final. Então, é repetida, repetem o final da Confessione. Até, sinceramente, eu não sei bem porquê, talvez porque para que virasse realmente o hit do disco, né? Não sei se foi para isso que fizeram, mas enfim, para mim não incomoda nem um pouco. Eu acho sensacional, como eu falei, é a melhor do disco. Ou seja, resumindo, isso aqui é uma obra-prima. Quem gosta do progressivo italiano, quem conhece e gosta desse subgênero, que é um dos mais fantásticos que tem, do progressivo, e não conhece isso aqui, tem que ir correndo atrás. Tá? Quem gosta de progressivo italiano, não conhece Biglietto per l'Inferno, tem que ir correndo atrás, porque é só mais uma das muitíssimas obras-primas, pérolas do progressivo italiano. Ascoltami frate, non so se ho peccato, ho ucciso un bastardo che avrebbe voluto coprire coi soldi il suo sporco passato, tentando così di non fare il suo padre. Muito bem, então, o vídeo fica por aqui. Foi mais uma das muitas bandas italianas que eu já fiz vídeo. Então, tem muitas ainda para fazer. Então, espero que não se enjoem de tanto disco de progressivo italiano que eu falo, porque é um subgênero que eu gosto demais. Uma coisa que eu não falei. Ele canta em italiano. Então, tem várias bandas que não cantam italiano, cantam em inglês. Para quem não está familiarizado com o idioma italiano, é um problema que eu já tive. Esse problema, graças a Deus, não tenho mais. Não me incomoda nada a língua italiana, já me incomodou no começo quando eu era acostumado a ouvir só progressivo em inglês, até em português eu achava estranho. Né? Mas assim, para quem se incomoda com a linguagem, tem que ouvir melhor e tem que ouvir mais vezes e se acostumar, porque vale muito a pena. Tem muita banda italiana que são obras-primas cantadas em italiano, certo? Fica então a dica, o Biglietto per l'Inferno, de 1974, mais uma obra-prima, mais um disco espetacular do rock progressivo italiano. Muito obrigado a todos que estão assistindo e até o próximo vídeo. Valeu!